Boa noite, mais uma vez aqui na Rádio Jara. Sejam todos muito bem-vindos, né, para esse nosso bate-papo. É um prazer estar aqui novamente. A Rádio Jara, ela nos proporciona esse programa para que a gente possa empoderar mulheres, né? Então é a rádio que celebra a força, a garra, a determinação das mulheres. Meu nome é Cristiane Areco, sou advogada, corretora de imóveis e estou hoje como locutora e apresentadora do programa Fala Mulher, nessa jornada para o conhecimento, empoderamento e transformação. E hoje nós trouxemos um tema muito bacana, né? Que a gente ouve falar muito, umas pessoas e outras pronunciam de uma forma diferenciada. Eu falo Síndrome de Burnout. Conhecer para prevenir. E hoje eu trouxe duas convidadas maravilhosas que vai trazer o conceito, né? Vai trazer a vivência dessa síndrome. Então, primeiramente, eu vou deixar que elas mesmas possam se apresentar. Doutora? Meu nome é Mirela Prioto, boa noite a todos. Obrigada, Cris, pelo convite aqui na Rádio Jara. Obrigada pela oportunidade de vir aqui colaborar com vocês. E eu sou psicóloga clínica, neuropsicóloga, trabalho com crianças, adolescentes e adultos. Meu telefone, né? Posso falar? No final você fala. Tá. Bom? E eu vim aqui colaborar com a Eugênia, com vocês, sobre a síndrome de Burnout. Burnout, né? Cada um fala de um jeito. Mas é fundamental falar desse assunto para ajudar as pessoas a detectarem Sim. o começo dessa síndrome. Daqui a pouco a gente já vai entrar no tema. É e isso agora, aí. doutora? Boa noite, eu sou a professora Eugênia Portela, doutora em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e com bastante tempo, inclusive já aposentada da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, juntamente com conhecendo agora a Mirela, né? E já tivemos a oportunidade de fazer um outro programa aqui, a convite da crise muito importante. Eu acredito que é um tema que precisa ser debatido, né? E como você mesmo propôs no título, aí conhecer para prevenir. Quero aproveitar e mandar um abraço para todas as pessoas que estão assistindo, familiares, amigos, alunos, a galera aí. E o nosso interesse é realmente contribuir, né, principalmente para a educação, né, para ter a prevenção necessária. Então, o programa Fala Mulher, né, ele acredita que cada mulher tem uma história única a ser contada, uma voz que merece ser ouvida, um potencial ilimitado, né, fazendo com que ela chegue onde ela quiser. Então, em virtude disso, que nós aqui na Rádio Jara, nesse programa Fala Mulher, a gente traz temas, né, para que a gente possa empoderar as mulheres, porque assim, conhecimento é poder. Então, quando eu conheço, eu consigo requerer direitos e também posso me defender. Então, esse programa é para isso. Então, trouxemos hoje esse tema, Síndrome de Burnout, que é conhecido como o esgotamento profissional, né? Uhum. Então, eu vou passar para a doutora Mirela. Mirela, não errei, gente, errei o nome dela nos bastidores, mas agora eu já acertei. Primeiro, doutora, a senhora podia falar assim, o que é, né, essa síndrome? É uma síndrome que ela vai atacando aos poucos. É um esgotamento extremo de desmotivação no trabalho. Começa no trabalho. Então, vai perdendo a energia para criar, para trabalhar, para produzir. A pessoa vai se desmotivando até para tarefas simples. Mas o cuidado para isso é que... O que eu chamo a atenção para isso é que as pessoas não se dão conta quando isso começa, porque vai além do cansaço físico. No começo parece um cansaço físico, chegou em casa, está cansado, e isso vai aumentando e vai prejudicando a produtividade na organização
vai diminuindo a produtividade, vai diminuindo a motivação para o trabalho. E quando essa pessoa vê, ela está doente. Ela não consegue mais trabalhar, ela não consegue mais produzir. E com isso, ela sentindo tudo isso, vai vindo o quê? A ansiedade, a angústia, porque essa pessoa precisa trabalhar, essa pessoa precisa, né, pagar as contas. É como se ela estivesse cansada, esgotada, ela não quer nem sair da cama. Não tem força. Entendi. E aí vem uma ansiedade muito grande de não estar apta para o trabalho. E aí vem a depressão. Então, nós temos que tomar muito cuidado com os sintomas, que começa por aí. Cansaço, esgotamento, e vem de excesso de trabalho, Cris. E as pessoas querem cada vez mais trabalhar mais, para ter mais, e não estão equilibrando o trabalho com a vida social e familiar. Isso é muito importante prestar atenção. E com isso também a gente trouxe a doutora Eugênia Portela, porque como educadora, a senhora observa muito isso, né, nesse meio, né? Aí a senhora poderia também contribuir com a sua vivência, né? Que a senhora, como professora, suas colegas. Dá para a senhora falar um pouquinho para a gente? Olha, Cris, os dados de pesquisa, eu sou da pesquisadora da educação, né? Então, essas questões acabam também chamando a nossa atenção, mas também fui diretora de escola por 17 anos. Nossa, bastante tempo. Há bastante tempo. Experiência boa. E o que a gente verificava? E os dados também levantados pelas questões de afastamento do próprio INSS mostram o quanto que muitas questões estão relacionadas ao emocional, que nem sempre os problemas que chegam que levam os professores a afastamento, né, são relacionados às questões físicas. Cada vez mais a questão emocional, o estresse, o como não saber lidar com os desafios da profissão, no caso que nós falamos da nossa experiência como gestora de escola, como professora da educação básica e também agora na universidade, né, porque as pesquisas também mostram que, embora os professores atuem em diferentes estágios da educação, há sempre uma carga, uma exigência, né, que faz com que esse professor e essa professora muitas vezes fique preocupado. Vou dizer um exemplo no nosso caso, a produção acadêmica. Você tem que ter produtividade, você tem que pesquisar, você tem que publicar artigo A1, A2, a competitividade, a meritocracia faz com que muitas vezes os professores comecem a adoecer e não percebam. Então, o que a gente percebe, assim, eu sou leiga, né? Não sou do meio da educação, você mesmo falou que já deu aula, né? E já teve escola. Eu fui professora há muitos anos. O que a gente observa nessa área da educação é que o profissional, ele trabalha, né? Às vezes de manhã à tarde. Ele dependendo da graduação aí, que é fundamental, médio, tem para as crianças, eu observo assim que é um trabalho na sala de aula e fora da sala de aula, né? Porque leva prova para casa, tem que programar umas atividades, não é isso? O que a Eugênia falou sobre a questão emocional é muito importante, porque o que nós somos? Nós somos seres movidos à emoção. Nós não somos robôs, nós não somos máquinas. Então, o que nos atinge emocionalmente, consequentemente, vem para o corpo, vem para o físico. Então, se nós não estamos bem emocionalmente, a mente, e não procuramos ajuda, a mente não dá conta, o corpo fala. Então, uma coisa fica ligada na outra, mas o emocional vem primeiro. E qual que foi os sintomas assim que você percebeu? Você já teve esse problema? Ou seus colegas, quem estava ali próximo de você? Na verdade, eu acho que quando não havia a discussão sobre essa síndrome, as pessoas até poderiam passar despercebida ou, inclusive, com algum tipo de tratamento inadequado. Exatamente. Eu acredito que, pelo menos as pesquisas, os artigos que eu li, de 2012 a 2016, foram as pesquisas que
eu encontrei e achei interessante. Mas, recentemente, eu não identifiquei, né, características ou especificamente dessa síndrome, né? Mas convivemos com pessoas que já foram diagnosticadas e que, inclusive, foram aconselhadas a afastarem-se do trabalho, que é o médico identifica, diz você tem que se afastar, mas devido aos compromissos ou a esse entendimento de que você, se você parar, o mundo vai parar, não vai mais nada acontecer, porque infelizmente tem pessoas que colocam, né, a profissão acima mesmo, inclusive do seu bem-estar. Nós já vimos muitas situações bem complexas e inclusive tristes, né, que é aquela situação que a pessoa foi aconselhada a afastar-se ou reduzir as suas atividades, não acatar o que o profissional da saúde indicou e depois travar. A gente sabe de colegas que simplesmente não conseguiram levantar da cama no outro dia para trabalhar. Eu tenho um dado de pesquisa da Universidade de Medicina de São Paulo, na USP, que diz o seguinte: 30% da população brasileira tem a síndrome de burnout. 1 em cada 4 pessoas é acometida por essa síndrome. Por jornadas duplas, triplas. E tem ainda aqueles profissionais que são perfeccionistas. Eles são detalhistas. Tudo tem que ser muito detalhado, perfeito. Essas pessoas sofrem muito mais. E quais são os principais sintomas dessa síndrome? O cansaço físico, começa pelo cansaço físico, a desmotivação, falta de concentração, falta de foco, irritabilidade, a pessoa começa a ficar cansada e irritada. O cansaço emocional é gigantesco, é o extremo do esgotamento. É isso que eu falo para o meu marido. Eu não trabalho, a gente não trabalha, né, com serviço braçal. Mas não significa dizer que a gente não cansa. É como se fosse um cansaço, sei lá, parece que você fez um monte de serviço braçal. Porque é como se uma energia jogasse todo no seu corpo, assim, né? E você se sente muito cansado. Exatamente. Assim. A exaustão emocional, a pessoa ela chora por qualquer coisa, ela se irrita, ela perde o controle por qualquer coisa. Ela já está no limite já do seu autocontrole. A pessoa perde o autocontrole, perde o controle da situação e perde o autocontrole emocional. É muito grave isso, gente. E as pessoas precisam entender que isso tem tratamento. Pelo que eu estudei, assim, do tema, né, que a gente pesquisa, né, eu sou muito estudiosa, eu gosto de saber de tudo um pouco, né? Também. Que tem crises também, né? Porque a ansiedade, eu sofro de ansiedade, tomo remédio e tal, eu tenho transtorno da ansiedade generalizada. Só que, assim, para quem tem o problema, sempre é 3 vezes mais. Porque, por exemplo, assim, você vai ter um pré-operatório, você tem aquela ansiedade pré-operatória. Aí, para quem tem a doença, é 3 vezes mais. Porque eu vou ter ansiedade porque o ser humano tem ansiedade. Aí, no meu caso, eu acredito assim que deve ser assim, né, doutora? É quando a pessoa perde o controle. É o extremo do extremo. É um esgotamento emocional que vem por esgotamento físico ao mesmo tempo. E é, assim, crises de desespero mesmo. Porque a pessoa não dá mais conta de E a CID, eu trabalhar. Até pesquisei que a CID é número 11, né? Que as pessoas têm que saber também, conforme a lei trabalhista. Aí, no caso, quando ocorre essa crise, ela tem o direito de ficar 15 dias de atestado médico, né? E, às vezes, se precisar de mais dias, aí ela tem que entrar com pedido judicial, quando servidor, né? Administrativo, com um laudo do médico. Sim. E o salário dela tem que estar preservado, seus direitos FGTS, né? Tudo tem que ser preservado, porque é uma doença, assim, dolorida, assim, né? Porque você quer trabalhar, você não consegue realmente. Fica um sentimento de impotência. De impotência, né? Muito grande.
No caso aqui, por exemplo, o que fazer quando a pessoa tem essa suspeita dessa síndrome? Porque até então, né, doutora, não era bem conhecido, né? A senhora, como educadora de muito tempo, vocês não ouviam essa palavra? Ou era ansiedade, depressão? Como que se tratavam, assim? Muitas vezes nós... Estava até conversando um pouquinho aqui com a Mirella, né? Da importância de nós garantirmos, por meio de políticas públicas, a presença do psicólogo na escola, né? Não só para o psicólogo escolar, psicólogo para as crianças, como já existe a legislação, mas que infelizmente não é cumprida. Não há concurso público e nem profissionais suficientes para atender as unidades, né, de ensino em Campo Grande, aqui o nosso exemplo, mas a necessidade também de que haja essa compreensão de que você precisa desse profissional. Não sei como que a Mirella encara isso, mas por muito tempo as pessoas ficaram com preconceito de buscar uma ajuda de um psicólogo, de buscar a ajuda de um terapeuta, para não ser taxada de louca, de aquelas coisas que tinha muito na cultura de que se você buscasse um apoio psicológico, você estava com um problema mental, mas o problema mental é no nível estereotipado ou negativo. Então, por muitas vezes, essa pessoa, esse profissional, não buscava o atendimento, né, com o profissional de forma adequada, ou poderia até ser identificado por meio de medicamentos. É mais fácil. Mais fácil, que não resolvia o problema, pelo contrário, acabava, no fim, agravando, né? Então, no nosso período aí da década de 80, 90, 2000, nas escolas, nós não víamos falar dessa síndrome da forma como hoje é falado, principalmente no sentido da pessoa conhecer e prevenir. E eu vejo que é o grande problema da saúde. Nós não temos uma política pública de prevenção. Isso. A gente tem uma política pública depois que o profissional, nós estamos falando da educação, mas porque eu vim a convite, né, para falar da educação, que é a minha área, mas nós temos, inclusive profissionais da própria saúde, próprios médicos, isso que eu ia falar, os enfermeiros vivenciando. Exatamente, porque é um trabalho constante. Então, já que a gente falou, a senhora entrou nesse assunto, a pandemia, na sua concepção, ela piorou a situação? No período da pandemia? A pandemia trouxe muitas coisas que antes ninguém enxergava. Porque as pessoas pararam, foram obrigadas a parar, né? Olhar para si, olhar para o outro e começar a perceber coisas que antes não percebiam. E às vezes a pessoa não dá conta, né? Sozinha. E essa ajuda que a Gênia falou, as pessoas vão direto no médico porque é mais fácil tomar um remédio. Muitas vezes o remédio é importante porque ajuda a diminuir a ansiedade, né? Ajuda a melhorar muita coisa, mas mascara o núcleo do problema. Mascara a origem daquilo tudo ali, porque as pessoas se sobrecarregam e não se dão conta que estão sobrecarregadas. Eu acho assim que na pandemia também piorou. Até a questão de ansiedade, as pessoas ansiosas ficaram mais ansiosas ainda. Sim, aumentou muita coisa. E o caso, a pessoa já está cansada. Aí chega em casa, teve que as crianças ficarem em casa. Ainda assim ela não conseguiu descansar, né? Porque teve que fazer muitas coisas em casa. Teve o trabalho em office, né? Home office. Sim. Então, aí acho que na minha concepção piorou. Eu não sei se piorou a síndrome de Burnout, porque a síndrome de Burnout é um acúmulo de trabalho. A pessoa vai no local de trabalho, na organização, ela trabalha o dia inteiro, aí ela chega em casa e ela, ao invés de descansar ou ter um momento de lazer com os filhos, né, com a esposa, com o marido, vai trabalhar.
Uhum. E nessa questão home office é pior, porque a pessoa está trabalhando ali, aí ela já vê que se você foi por serviço, foi lá trabalhar, a louça está lá. Alguma coisa está lá. Mas se ela está ali, ela tiver um tempinho, ela vai lá e vai fazer. Então, eu acho que piora nesse sentido o acúmulo das atividades. A pessoa cansa mais. Eu não sei, eu acho que aí vai de cada um. É. Eu já imagino que... Porque a minha experiência é que a gente faz... Durante a pandemia, as pessoas faziam mais o seu horário. E aí mudou muita coisa. Hoje as pessoas trabalham home office, fazem o seu tempo, o seu horário. Eu acho que ficou mais flexível. A pandemia nos trouxe algumas vantagens também, né, em questão de trabalho. Não foi só prejuízo. Eu acho que o prejuízo maior foi para as crianças. Eu acho que eu pesquisei o tema, né? Aí tem pessoas que relataram que a pandemia, ela realmente, ela trouxe uma piora, né? Mas eu acho assim, que de repente eu também pesquisei a parte que era só das pessoas que não viram o lado bom. Teve. Sim, né? porque como eu disse, isso aí é de cada um. Cada um sentiu de um jeito a pandemia. Tem casais que se separaram, né? Teve coisas que... Para o ramo jurídico, houve vários divórcios, né? Então, teve bastante ação de divórcio. Teve muita coisa que... E para o ramo imobiliário também, porque aí, no ramo imobiliário, houve muito, assim, compra, venda de casa. Então, acho que teve um reflexo em tudo, né? Muita coisa. Mas, assim, eu percebo que essa síndrome é mais na coisa do vamos ver, né, Eugênia? Sim. Do tete a tete ali. Escola, trabalho, pesquisa, cumprimento de meta. Isso mata, porque eles têm que cumprir meta, entregar prazo. O professor corrige prova. Eu lembro que eu ficava até 2 horas da manhã corrigindo prova, né, para entregar no outro dia para a secretaria. Então, tem todo um conjunto de coisas. Isso, né? que acaba, no fim, potencializando, né? Acho que é isso mesmo. Essas questões. E o que falta, o que eu verifico, além da existência de uma prevenção, né? Nós não fazemos uma saúde preventiva. Então, né? A gente conhecer para prevenir, isso, né? Conhecer para prevenir. Então, algumas situações já são comuns à prática, o que aquele profissional desenvolve, né? Agora, como você entrou na questão da pandemia, então eu vou trazer para a realidade da educação a consequência disso. Isso. Então, a consequência disso para a educação foi, por exemplo, as crianças que não foram alfabetizadas e que passaram de um ano para outro sem saber ler e escrever. Foi o maior prejuízo. Então, foi um prejuízo para a aprendizagem e, até hoje, isso reverbera na prática da docência dos professores, que têm crianças com uma idade e numa determinada série que precisa avançar, mas que não tem o conhecimento básico, como, por exemplo, não estão alfabetizados. Isso eu estou dizendo de pessoas que eu conheço, inclusive dentro da minha própria família, que tenho várias pessoas que atuam na educação básica. Então, além dessa necessidade já comum à profissão, que é participar de seminários, se profissionalizar, fazer curso de especialização. A pessoa tem 40 horas, trabalha o dia todo e ela tem que fazer uma pós-graduação para que ela possa avançar no seu projeto acadêmico ou para ingressar no mestrado e doutorado ou até mesmo para a progressão funcional. Estamos falando da educação onde majoritariamente são mulheres. Então, essas mulheres têm os filhos que também podem estar com esse mesmo problema da consequência da pandemia. Essas mulheres têm casa, essas mulheres têm que... Muitas são chefe da família, têm conta para pagar. Então, as escolas, muitas escolas a gente enfrenta a falta de estrutura. Olha o calor que fez hoje.
Exato. Então, você imagine uma sala de aula com 40 crianças sem ar-condicionado. Então, tudo isso são, né? Se eu estiver enganada, Mirela, você me diz, mas eu acredito que tudo isso Certíssimo. soma, né? Soma. Para que haja esse adoecimento Pra explodir. no exercício da profissão, Exatamente. né? Especificamente, no nosso caso, que estamos falando da educação. Então, assim, quando você verifica essas variáveis nas próprias pesquisas, que nós fizemos a leitura, nós encontramos, inclusive, a política de inclusão, né, que busca fazer a inclusão por determinação legal de crianças, né, com deficiências na rede regular de ensino, mas nem sempre essas crianças têm o atendimento e muitas vezes isso também se torna mais uma situação de preocupação para esse professor e para essa professora, né? Então, assim, são aspectos relacionados ao cotidiano da prática profissional, mas também há aspectos, Cris, que eles não conseguem lidar. Como eu estou dizendo, por exemplo, uma sala superlotada sem ar-condicionado. Ele não vai, a professora não vai conseguir resolver isso, porque isso não está no alcance, né, deles. Né? Então, assim, um assunto e um tema que precisa ser conversado, debatido e que a saúde pública, município e Estado compreendam a necessidade de dialogar sobre isso com seus profissionais. O que a gente vê início do ano, reúne professor para dar mais trabalho para o professor, para mostrar mais folha para preencher, para inventar mais coisa burocrática, mas não pensam em fazer, em parar e fazer um olhar específico de prevenção para esses profissionais. Exatamente. E eles não medem o tanto que isso prejudica a empresa, a escola. Você prejudica todo o funcionamento. As empresas que têm ginástica laboral e psicóloga... Mas a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela com essa CID, falei agora... 11, ela espera justamente que o empregador ele ofereça esse tipo de coisa mesmo. Sim. Porque a doutora ali, a senhora fala mais no sentido de pessoas, de professores concursados, né? Assim, que é o seu meio, né? Concursado ou professor que passou no processo seletivo, né? Independente de ser concursado ou não. Eu não sei se nas particulares eles já trabalham isso, porque, segundo pesquisas, essa CID veio para isso mesmo, para que as empresas possam dar, né, esse suporte, né, psicológico, essas ginásticas laborais, é o que eles esperam, né? Agora, nossos políticos, né, a administração pública, que também tem que pensar, né, dessa forma que os empresários hoje já têm isso. Sim. Eu trabalhei como psicóloga numa escola onde a diretora sempre pedia para que eu atendesse as professoras e fizesse avaliação que legal. psicológica. Era escola particular? Particular. Então, tem... E foi um trabalho tão bacana porque a gente fazia... a cada 15 dias a gente fazia uma roda de conversa. Então, ali, a gente fazia um círculo, nós sentávamos e ali cada uma delas colocava as dificuldades, as suas ansiedades, as suas preocupações em relação à sua sala de aula, às suas crianças. E ali eu dava uma orientação, eu escutava, uma ajudava a outra, porque o trabalho em grupo é bacana, porque uma vai vendo o que a outra está passando e vê que não está sozinha naquela luta ali. Então, o trabalho em grupo é muito bom. E as escolas precisam disso. Sem falar que diminui a competitividade entre os professores, principalmente, e aumenta o espírito de trabalho em grupo, de equipe. Porque a gente faz dinâmicas com eles para um ajudar o outro.
E o feedback que eu tive, o retorno que elas me deram, foi que melhorou muito o trabalho delas em sala de aula. Olha que legal. Porque aí elas começam a entender o que elas estão fazendo, qual é o funcionamento, como que fase que aquela turma daquelas crianças dela está, para ela poder entender por que as crianças estão agindo daquela forma, como agir com aquelas crianças. Então, todo esse suporte emocional, de orientação e psicológico, fez assim a escola. Legal. Sabe? Então, Deu na sua um concepção, o que você vê assim, que poderia ser feito para prevenir essa doença? A primeira coisa é reconhecer que não está bem. A gente sente quando a gente não está bem, né? Concordam? Uhum. Eu acho que dá para a gente Às perceber vezes a gente custa que não aceitar tá que bem. não está bem. Entender os seus próprios limites e estabelecer limites. Bom, isso aqui está demais. Eu não estou dando conta. Então, vou procurar ajuda. Não se prive, não fuja de buscar ajuda. Pode ser na família, pode ser com amigos, pode ser com uma psicóloga, pode ser com uma terapeuta. Alguma coisa tu vai ter que procurar. Sozinho não dá conta. Então, esse é o primeiro passo para a gente começar a perceber que precisa de ajuda. Quanto antes as pessoas parar para olhar para si. Porque uma coisa que está atrapalhando também, Cris, que a gente está percebendo, que já tem inclusive psicólogos se especializando, é síndrome de tela. Que agora é síndrome, né? É a doença por excesso de tela, tanto de adultos quanto de crianças e adolescentes. Então, imagina, uma pessoa sobrecarregada e ainda tem que estar nas redes sociais ou no WhatsApp 24 horas. E tem, né? e tem realmente profissões que você tem que estar ali, né? Direto. Exatamente. E Social aí media, as corretor de imóveis. pessoas não param para olhar para si. Não, é como se não pudesse olhar no espelho. Gente, eu estou um bagaço, eu estou cansada, não aguento mais. Eu preciso estabelecer limite. Eu preciso ter equilíbrio entre a minha vida social e familiar e o meu trabalho. Se eu não tiver esse equilíbrio, eu não vou dar conta. E as pessoas não querem parar. Porque... Somente nessa área de vendas também tem isso? Não para. É meta. Cumprir meta. É um estresse gigantesco. Né? E aí, Cris, como você entrou na questão do concursado e do professor convocado, eu vejo também que há uma pressão muito grande com esses profissionais, porque eles ficam sempre com receio de perder a vaga. Sempre com receio. Por isso que não para. Um receio para procurar ajuda. de... veio o recesso escolar. Bom, será que vai vir algum concursado pegar o meu lugar? Isso é muito ruim, por isso que a gente defende muito os concursos públicos e que sejam chamadas as pessoas, não ficar esses eternos convocações e contratos que a pessoa fica por 2 anos e muitas vezes não tem direito nem de tirar a licença médica. Né? Há uma pressão muito grande com esses profissionais. Então, como você disse, a questão de professor concursado e o convocado, acho que todos passam pela mesma questão estrutural e a ausência de uma prevenção, mas tem uma outra situação ainda com o professor convocado, que é o assédio por parte de alguns gestores escolares. Isso é horrível, né? A pessoa fica sempre sendo lembrada que, olha, você é um convocado. Infelizmente, você foi falando e eu lembrei de situações, né? Que, por ser convocado, alguns gestores acham que, por ele ser convocado, eu posso cobrar mais, eu posso ameaçar, ou eu posso, inclusive, implicar com cabelo ou roupa de professores. Até isso chega ao meu conhecimento. Então, é muito ruim, né? Essa ausência também
de um acolhimento na escola por parte de quem é gestor. Né? Faz muita diferença o tratamento que você dá quando uma pessoa chega na sua instituição. Então, eu falo isso por ter sido diretora de escola e, muitas vezes, dependendo do horário que eu fazia, tinha professores que eu não encontrava. Porque, às vezes, ele ia no dia do meu recesso, por exemplo. Né? Então, tinha professores... Se eu fazia recesso terça e quinta à tarde, trabalhava manhã e noite, eu não encontrava esses profissionais. Né? Durante o semestre, eu ia encontrar numa reunião do sábado. Então, o que eu fazia? Eu deixava um bilhete para o professor. Eu deixava dentro do armário, eu escrevia, deixava um recadinho, deixava para ele buscar algum material que eu achei interessante para a disciplina, sempre com um recadinho, uma florzinha, desejando que ele fosse bem acolhido na escola. E isso faz toda a diferença, né? Para que esse profissional sinta-se bem. Um ambiente harmonioso, né? O ambiente. Eu gostaria de falar também sobre o ambiente, o acolhimento. Estou falando da área da educação, mas isso cabe em qualquer área profissional. Quando esse gestor, ele é um gestor, ele é responsável, ele tem que cumprir meta, a gente sabe aí da competitividade em alguns setores, mas faz toda a diferença. Então, eu sempre... você falando, eu lembrei de duas questões isso que, é legal, que desencadearam, assim, que as coisas vão fluindo. Desencadearam, né? Para dizer, olha, faz muita diferença você fazer esse calor, né? Então, no segundo semestre, então você imagina, a criança corre, depois do intervalo, vai para dentro da sala com aquele ventilador, aquela criança toda suada, o professor, né, tentando ali ministrar essa disciplina. Nós uma vez fizemos, na época de tamarindo, né? Nós fazíamos suco e passava entregando na sala. Eu levava para o professor um copo de suco, né? Depois da aula. Então, assim, você fazer coisas de acolhimento simples. São pequenas coisas. São pequenos gestos que pode fazer o diferencial, né? Da presença, do acolhimento, da harmonia na escola. Você falando, eu lembrei pouco disso. Bacana. Meninas, estamos chegando no final. Mas já? Já, meninas. Então, eu vou passar para a doutora Mirela para que faça as considerações finais do tema. Dá um recadinho pro pessoal de casa e depois a doutora olha só, Eugênia. Pessoal, nada é absoluto e definitivo na vida. Nós precisamos encontrar o nosso equilíbrio, o meio termo, buscar satisfação e não aquela obrigação, aquela coisa exagerada. Não precisa ser nada exagerado. Nós podemos fazer um bom trabalho, a gente pode entregar um trabalho bacana sem precisar se violentar. Quando a gente começa a passar do nosso limite, as coisas vão ficando ruins e aí os resultados não saem. Então, se cuidem, olhem para si, procurem descansar nos momentos possíveis. Pode falar de Cora. Estar com a família, estar com os amigos, isso é fundamental. Bater papo, dar risada, isso é fundamental para a nossa saúde mental, gente. Tá? Então, para isso eu trouxe eu até fiz a colinha aqui, que é uma frase da Cora Coralina, que eu achei muito pertinente para o programa hoje, que eu acho que vai ficar na lembrança de vocês. Então, ela diz o seguinte, até me arrepia, essas coisas assim muito, né, muito forte. Lembra do que te faz feliz. Lembra do que te faz feliz. Fala dos teus sonhos. Alimenta o que te fortalece. E não deixe o mundo te engolir. Que lindo. Perfeito. Não é de arrepiar? Maravilhosa. Já pode também já dar o seu número, isso. Sua rede social. O meu Instagram é Mirela Sarconi Prioto, Sarconi com Y, e Prioto com 2 T's. E o meu telefone é 67 999 37 6644.
99937-6644. Qualquer coisa que precisar, escolas, né? A escola que precisar do meu trabalho, que quiser fazer uma parceria, eu estou à disposição para ajudar esses professores. Tem escola de pais também, que a gente faz palestra para os pais, que é muito bacana, tira dúvidas. E eu agradeço de novo a oportunidade de conhecer a Eugênia. Eugênia, muito prazer te conhecer. Obrigada, Cris. De rever. Também, De novo. Segunda vez que eu venho. Obrigada por ter me chamado novamente. Eu estou sempre à disposição para colaborar. Tá bem. Doutora? Bom, para todos os profissionais, e como nós estamos dizendo hoje, especificamente da educação, porque é a minha área, né? Sim. Eu concordo com toda a orientação, né, trazida pela Mirella, mas faço aqui um apelo aos sindicatos, porque eu faço parte de um sindicato atualmente, Sindicato dos Professores, que retomem as pesquisas sobre saúde do professor, principalmente pensar junto com secretarias municipais e estaduais de educação, ações preventivas. Vamos pensar numa saúde preventiva, porque ela é mais eficaz, né? Ela é mais saudável, claro. E ela pode minimizar ou até mesmo evitar o adoecimento desses profissionais, né? Da educação. Então, assim, e nós dizer do nosso compromisso, eu vim aqui da outra vez falar sobre racismo, preconceito, Político, discriminação, do racismo estrutural, mas também dizer dessa nossa preocupação com todas as questões que envolvem a educação, né? Tanto os professores da educação básica, educação infantil, né? Ensino médio, até a educação superior, porque são problemas diferentes, mas as consequências, infelizmente, são devastadoras quando esse profissional não consegue fazer, né, algumas dicas aí do que a Mirella está dizendo e a própria Cora Coralina, né, para não ser engolido ou engolida pelo mundo. Né? Agradecer, dizer da minha alegria de estar aqui. Pode convidar, me chama que eu venho, né? E, mais uma vez, agradecer as pessoas que estão participando e dizer que todos os temas que envolvem educação, que envolvem mulheres, envolve essa preocupação aqui mesmo do programa, que é direcionado, né? Fala Mulher, me interessa muito, né? Tudo me interessa muito. E eu acredito que você escolheu muito bem, né? Conhecer para prevenir. Exatamente. A gente poderia ficar aqui conversando mais uns 5 programas, né? Mas eu acredito que já dá algumas dicas aí de ajuda para quem está assistindo. Muito obrigada, um grande abraço. Viu? Eu queria agradecer vocês duas, Mirella, doutora Eugênia, doutora Mirella, por vocês terem, né, se disposto a estar aqui comigo, para que a gente possa empoderar mulheres, educar mulheres, informar as mulheres, né? Então, gratidão por estarem aqui comigo, gratidão. Eu gostaria de agradecer a Rádio Jara, na pessoa da Jocely Jara, né, que nos proporciona estarmos aqui nesse programa Fala Mulher, né? Agradeço você de casa que nos assistiu também, muito obrigada. E dizer também para você, empresário, que queira divulgar, né, sua empresa aqui na Rádio Jara. Tem o Instagram, que é @radiojara.web, e temos também o www.radiojara.com.br. Lá tem o telefone, ou pode contactar, né, no direct, que tem o pessoal lá que vai te explicar certinho como funciona. E se você também quiser fazer o seu podcast aqui na Rádio Jara, as maiores informações também com o pessoal lá no direct e no telefone que lá está, tá? Obrigada. Terça-feira que vem nós estaremos aqui novamente com outro tema. E a gente tem o nosso gritinho de guerra, que é... Fala, mulher! Até a próxima! Até a próxima! Beijo, tchau!